Olá, queridos alunos, tudo bom? Bem-vindos, vocês também que são seguidores aqui do canal do YouTube do professor Felipe Magalhães. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Google Classroom, tá? Google Classroom, alguns dias atrás, vocês viram que eu postei um vídeo falando um tutorial para os professores. E aí vocês pediram que eu também fizesse um tutorial para os alunos, e aí eu estou fazendo esse vídeo para que vocês, alunos, saibam como utilizar essa ferramenta da melhor forma possível, para que vocês tenham um ganho no aprendizado de vocês e que vocês consigam responder as tarefas e pegar também os arquivos que os professores disponibilizarem para o estudo de vocês. Então hoje a gente vai falar sobre o Google Classroom. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, de clicar no sininho, tá? Também seguir o canal no Instagram que está aqui, @farmacêuticofelipe, e aí você vai estar por dentro de todas as novidades que a gente vai estar falando sempre, videoaulas, tutoriais sobre educação, algumas entrevistas, comentários, a gente vai estar sempre interagindo aqui no nosso canal, tá ok? Então vamos começar o nosso tutorial, é um tutorial básico, eu vou ensinar para vocês como responder as atividades, para que você mostre para o seu professor que você está afiado com o Google Classroom, tá bom? Então vamos lá, começar. Vou mostrar para vocês, primeiramente, que aqui no Google Classroom a gente vai iniciar, para facilitar, inclusive, a vida de vocês, a gente pode perceber que, para que eu ache a página do Google Classroom, basta que eu escreva Classroom aqui no buscador do Google, será o primeiro link que vai aparecer aqui. Então você clica aqui em Google Classroom e ele vai iniciar nessa página. Essa página cinza significa que você ainda não está inscrito em nenhuma turma, tá? Então você não está inscrito em nenhuma turma ainda, mas isso vai ser resolvido nesse momento. Então você vai pôr aqui nesse sinal de mais, no canto superior direito, clica e participar de turma. Nesse momento você vai pedir para o seu professor o código da turma virtual que ele criou. Então esse código da turma virtual ele é um código único. Você põe aqui o código, aqui eu utilizei esse código porque foi uma turma que eu criei para o treinamento de vocês, e ao escrever o código você põe em participar. Ele vai fazer sua inscrição naquela turma e já vai mostrar a página inicial de uma turma que eu criei, eu como professor, mas aqui eu estou como aluno mostrando para vocês. Essa turma que eu criei, o nome dela é Treinamento 2019.2. E como vocês podem perceber, aqui no canto esquerdo já existe uma janela chamada Próximas Tarefas. Essa janela de Próximas Tarefas, ela está aqui para que ela não deixe você perder o prazo das tarefas que o seu professor passou. Inclusive, o professor da disciplina já fez aqui algumas tarefas para entrega na sexta-feira. Então, você já tem que ficar de olho para não perder o prazo. Nessa página inicial, você tem também em ordem cronológica, tá? Em ordem cronológica, você tem as postagens do professor. Aqui nós temos uma postagem mais antiga, onde o professor Felipe Magalhães colocou uma mensagem, né, de boas-vindas. Eu respondi, eu estou como Rafael Aguiar, tá, aqui. Respondi obrigado, e todas as pessoas viram esse comentário que eu fiz aqui, onde tem adicionar comentário para a turma. Então eu coloquei esse comentário e todas as pessoas da turma vão conseguir ver. Mas o nosso foco aqui são as atividades. Então, as atividades que o professor Felipe passou, eu posso clicar aqui na aba Atividades, na parte central da sua tela. E essas atividades elas foram distribuídas em tópicos. Tem um tópico chamado Uso Racional de Medicamentos, tem um tópico Farmacologia. O professor ele pode dividir em tópicos para facilitar a vida de vocês, alunos, né? Para organizar melhor os exercícios. E eles estão dispostos aqui do último para o primeiro, do mais antigo para o mais novo. Então a gente vai iniciar essa tarefa fazendo da mais antiga, que tem a data de entrega para o dia 13 de setembro. Essa gravação está sendo feita dia 10 de setembro, então faltam 3 dias. Como eu não vou deixar para a última hora, eu já vou clicar aqui nessa tarefa. Ela vai mostrar que a tarefa ainda está como atribuída, significa que eu ainda não fiz essa tarefa. Estou devendo essa tarefa para o professor. E é aqui as instruções que o professor deseja que vocês façam. Olá, vocês deverão postar um resumo escrito sobre farmacocinética em arquivo.doc ou do Word, tocando nos seguintes pontos: absorção, distribuição, metabolismo e excreção.
e o resumo deverá estar em conformidade com as normas da língua portuguesa e contará com no máximo 2 páginas escritas, Arial 12, espaçamento 1,5. Nesse caso, o professor pode colocar aí nessas instruções quais são as informações que ele quer que você ponha na sua tarefa. Então você clica aqui em Ver Tarefa, irá aparecer essa página inicial, essa tarefa, ó, que interessante, ela vale 1 ponto. O professor vai dar 1 ponto se você resolver essa tarefa corretamente. E aí você pode colocar aqui, né, aqui mostram as instruções da tarefa. E aqui você pode clicar, tá, em adicionar ou criar para que você responda essa tarefa. Então aqui você vai clicar em adicionar. Pode, por exemplo, já que o professor, né, falou para vocês que ele quer em arquivo .doc, eu já criei um arquivo .doc, eu já fiz no Word esse resumo, já escrevi tudo direitinho e já salvei no meu computador. Então aqui eu preciso só anexar esse arquivo, já que o professor ele quer que ele seja feito em arquivo do Word. Então eu vou clicar em adicionar ou criar e colocar um arquivo. Então ele vai abrir essa página, tá? Essa página aqui, ele vai pedir para que você arraste os arquivos para cá. Você clica em selecionar arquivos do seu dispositivo. Quando você clicar em selecionar arquivos do seu dispositivo, ele vai abrir uma janelinha onde você vai buscar o arquivo no seu computador. Ou então, você vai arrastar o arquivo para esse local. Você segura com o mouse, procura o arquivo no seu computador e arrasta para essa janela. Aqui eu tenho um arquivo chamado farmacocinética, que eu vou arrastar para cá, ó. Então ele apareceu aqui, tá vendo? Farmacocinética. E eu vou fazer o upload desse arquivo. Clica aqui no botãozinho azul, ele vai fazer o upload do arquivo e ele vem para cá, ó. Aqui estão os meus trabalhos, tá? Dentro desse resumo escrito sobre farmacocinética. Vocês viram que ele anexou? Então anexou um arquivo do Word chamado farmacocinética.doc. Nesse momento, pessoal, se você não clicar no botão entregar, o professor não vai conseguir ver a sua tarefa. Então você tem que clicar aqui no botão entregar, vou clicar agora, e ele vai perguntar, entregar a tarefa? Você tem certeza, né, que você quer entregar essa tarefa? Confira se o arquivo aqui, né, foi anexado corretamente. Se você viu que o arquivo foi anexado corretamente, clique em entregar. Nesse momento você está mandando a tarefa para o professor e aqui o seu trabalho passou de atribuído para devolvido. Então, nesse momento, você já entregou essa tarefa e está aguardando a correção do professor. Caso você queira tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário particular com o professor, você pode clicar aqui e adicionar um comentário, né? Por exemplo, professor, senti um pouco de dificuldade em encontrar arquivos que pudessem embasar a resolução dessa tarefa. Ou, muito bom, professor, essa tarefa, achei super interessante. E aí você pode tecer comentários particulares, assim como você pode colocar comentários públicos aqui nesse local onde toda a sua turma vai ver, tá? Então essa tarefa, facinho, foi uma tarefa de anexar algum material. Então você anexou o material aqui e encaminhou esse arquivo, tá? Se você quiser cancelar o envio, você percebeu que mandou errado, você clica em cancelar envio e refaz o processo corretamente, tá? Importante que você faça isso somente dentro do prazo, para você não perder os pontos, tá ok? Então, fizemos essa tarefa do resumo escrito de farmacologia, de farmacocinética, vamos passar para a próxima. Clica aqui novamente, volta para a página inicial da turma, vem na aba atividades e aí você vai perceber que resumo escrito sobre farmacocinética ficou cinza porque você já devolveu esse trabalho. Agora vamos passar para o outro. Então aqui é uma pergunta, o professor fez uma pergunta e ele quer que você responda. Vocês devem responder esta pergunta com base nos ensinamentos sobre o mecanismo geral de ação dos fármacos. Bons estudos. Ela ainda está como atribuída, porque nós não fizemos essa tarefa ainda. Eu vou clicar em ver pergunta. E aqui nós temos a pergunta que o professor fez, tá? Então, por que usa-se a atropina no tratamento de intoxicação por anticolinesterásicos?
Explique baseado nos mecanismos de ação dos mesmos. Então essa é a pergunta que o professor fez. Essa pergunta também vale um ponto. E aqui nesse caso, você não precisa anexar nenhum arquivo. Aqui você vai digitar a resposta diretamente nesse local, tá? Então, por que se usa atropina no tratamento de intoxicação por anticolinesterásicos? Porque os anticolinesterásicos aumentam, vou resumir bem aqui para a gente não perder muito tempo, aumentam a quantidade de acetilcolina na fenda sináptica e a atropina como um fármaco anticolinérgico irá competir com os receptores da acetilcolina. Só um resumo, tá? Eu vou aqui só para vocês, para a gente não perder muito tempo. E daí você lembra de clicar em entregar. Enviar a resposta, não será possível fazer alterações após enviar. Então, nesse caso aqui, você não tem mais como alterar essa resposta. Então, você clica em entregar e ele vai passar de atribuído para devolvido. Nesse caso, o seu professor ele colocou essa pergunta com a possibilidade dos colegas de turma debaterem sobre as respostas, tá? Então, se algum colega seu quiser responder ou acrescentar alguma coisa em cima da sua resposta, ele vai ser possível. Caso o professor deseje que todas as respostas elas sejam particulares, então ele vai colocar na formulação da questão e você vai perceber que aqui ele vai dizer que você não pode ver as respostas dos colegas de turma. Como está devolvido, ok, fiz a tarefa. Agora o professor irá visualizar, né, a minha tarefa e corrigir, tá? Então a tarefa vai aparecer lá na tela do professor como uma tarefa que ela já foi resolvida, tá ok? É importante vocês sempre lembrarem de colocar a clicar no link de devolução, tá, pessoal? A gente percebe que muitos alunos não clicam nesse link de devolução e aí o que acontece? Você fez a tarefa, mas ela ficou salva, né, dentro do seu Google Classroom e não foi enviada para o professor. Então, para o professor, vai aparecer como se você não tivesse feito a tarefa. E muitas vezes, quando você percebe que a tarefa está lá, guardadinha, mas você não enviou, você já perdeu o prazo. Então, aí, nesse caso, após a perca do prazo, muitos professores não vão mais aceitar que você entregue a tarefa, ou você vai perder pontos. Então, fica ligado, não deixa de clicar no botão de devolvidos depois que você terminar essa tarefa, tá? Sempre que terminar uma tarefa, clica no botão de devolvidos. Tudo bem? Então vamos lá, voltando agora aqui para a página para que vocês vejam. Terminei essa tarefa, ela já foi devolvida para o professor. Eu clico novamente aqui em treinamento, agora para eu responder a próxima tarefa. Venho para atividades, ela ficou cinza, lembra? Porque ela já foi devolvida. E agora vamos para o último, é um exercício de farmacologia. Então vou clicar aqui. Ele vai mostrar, nesse primeiro momento, algumas perguntas básicas deverão ser respondidas. Abraço a todos. Eu vou clicar em ver tarefa. Ao clicar em ver tarefa, você percebe que aqui ela já tem um anexo chamado Farmacologia Exercício 1, Formulário Google. Então, por ser um formulário do Google, o professor já pôs as questões aqui nesse formulário. Então, você clica nesse formulário, ele vai abrir uma página secundária. Vocês estão vendo aqui, né, o exercício. É um exercício que ele tem duas questões, cada uma valendo um ponto, tá? E aí ele pede aqui que você coloque o seu endereço de e-mail, que é um campo obrigatório, né? Então aqui o endereço de e-mail é rafaguiar2504@gmail.com, tá? Que é um e-mail que foi criado só para resolver e mostrar esse vídeo para vocês. Então, coloquei aqui o e-mail e aí vou responder as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta: qual a substância ou preparado usado no tratamento de uma afecção ou de uma manifestação mórbida? Marco aqui qual é a que eu acho que está correto. Vamos lá, eu acho que medicamento é a opção correta. Então, marquei.
Segunda questão. Quanto aos fatores intervenientes na farmacocinética, pode-se afirmar: A. Fármacos hidrossolúveis são absorvidos com maior facilidade ao longo do trato gastrointestinal. Não, acho que não. Acho que são lipossolúveis, então não vou marcar essa. O pH do meio não interfere na absorção e excreção dos fármacos. Não, eu lembro que o professor Felipe, disse que interferia, então não é essa daqui, marquei errado. A fração do fármaco ligada a proteínas plasmáticas é a responsável pelo efeito terapêutico. Não, também lembro que o professor Felipe disse que quem fazia efeito terapêutico era o fármaco livre. O efeito de primeira passagem favorece a distribuição e a reabsorção do fármaco. Eu estou em dúvida nessa. E por último, a biotransformação do fármaco é um processo que favorece sua eliminação. Com certeza essa daqui. Eu lembro que o professor Felipe também falou que a biotransformação ela auxilia na eliminação ou na secreção desse fármaco, na excreção dele. O corpo quer colocar o fármaco para fora. Ele falou até essa frase. Então vamos lá. Terminei, marquei as duas, coloquei meu e-mail, eu vou enviar essa tarefa para o professor Felipe. Então, a resposta foi enviada e a tarefa foi marcada como concluída. Eu quero ver a minha pontuação. Daí eu clico aqui na pontuação, olha aí que bacana. Total de pontos, 2 de 2. Significa que eu acertei, Substância ou preparado utilizado é medicamento. E quanto aos fatores que influenciam na farmacocinética, pode-se afirmar que a biotransformação de um fármaco é um processo que favorece a eliminação. E olha que bacana, na segunda questão, o professor inclusive deixou um feedback aqui para você, informando sobre a biotransformação, que é dividida em fase 1 e fase 2, o que é a fase 1, o que é a fase 2. Então você ainda estuda baseado no exercício. Terminou aqui, ponto importante que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, um dos pontos importantes que eu vou mostrar para vocês relacionados a isso é que você terminou a sua tarefa. Aqui você percebeu que é uma tarefa de um formulário do Google, tá? Que ela já estava aqui, Tá vendo que ela tá aqui no cantinho. Então, por ela ser uma tarefa do Google, um formulário do Google, e você já respondeu, depois de responder você fecha, tá vendo? Aqui você pode fechar essas duas. Como você já respondeu, aqui ele vai mostrar já, que ele foi devolvido, ok? Você não precisa mais clicar no botão de devolução aqui, porque você enviou pela própria página do formulário, como vocês viram lá. Então, nesse caso, a tarefa ela já fica marcada como devolvida e o professor ele já consegue ver a sua resposta e aí depois ele vai te dar um feedback ou não. No caso ali dessa questão, que foi produzida anteriormente, o feedback já foi dado. Então, vocês viram que a correção, inclusive, foi automática. Porém, em alguns casos, o professor pode marcar questões discursivas. Ele pode colocar uma questão discursiva no meio daquele formulário para você falar sobre algum determinado aspecto, para você explicar alguma coisa. E aí fica um pouco mais difícil de o Google conseguir corrigir essa resposta sua de forma automática. Porque questões discursivas a gente tem que fazer uma avaliação em relação a essa questão. E aí o professor não necessariamente ele vai conseguir fazer isso de forma automática, tá bom? Então, nesse caso aqui, já respondemos. Vou voltar lá para o treinamento, para a página, clico em atividades, Olha que bacana, as 3 atividades de farmacologia já foram produzidas, já foram entregues, estão aqui em cinza. E aqui, que legal, sobre o uso racional de medicamentos, o professor postou algo que tem como se fosse um livrinho e uma marquinha no livro. Esse símbolo significa que o professor colocou para você materiais de estudo. Então ele anexou uma aula, ele anexou artigos, ele anexou vídeos, ele anexou notícias, links, enfim, ele não passou para você uma atividade em si. Ele só colocou aqui alguns arquivos que vão facilitar o seu estudo ou que serão necessários para você resolver algum problema, resolver uma questão, estudar para uma prova, tá? Então isso é bem bacana, porque aí ele pode anexar também esses arquivos que ficam aqui no campo de atividades, tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz para fazer o download. Quando você clicou aqui, você clica em ver material. Clica no link, artigos sobre problemas relacionados aos medicamentos, ver material,
E aqui, ó, em anexo, alguns artigos para vocês lerem para a próxima aula. É importante que leiam. Quando o professor pedir para ler para a próxima aula, você vai para a aula já com os arquivos lidos, hein? Além disso, assistam ao vídeo sobre o uso racional de antimicrobianos, também anexo nessa postagem. Então, o professor colocou 3 arquivos em PDF e um vídeo do YouTube sobre o assunto. Então, aqui a gente pode clicar nesse link. Ele vai abrir na própria página, tá? Então, aqui tem um artigo científico sobre interações medicamentosas. E aí você está lendo. Ah, eu achei esse artigo interessante. Eu quero fazer o download desse artigo. O que você faz? Vem aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui que estão na vertical, clica e põe em abrir em uma nova janela. Daí esse arquivo, ele vai ser aberto em uma nova janela e você faz o download bem aqui nessa setinha para baixo. Clica e ele vai fazer o download desse arquivo para você. Então aqui, né, você põe PRM1, artigo e salva. E esse arquivo, ó, ele vai ser baixado aqui para você, como vocês podem ver no canto esquerdo inferior. Então eu fiz o download desse arquivo, tá? Nesse caso aqui eu posso fechar essa janela, clico aqui em voltar para ele voltar para os outros artigos. Eu posso ler cada um deles e aqui, ó, o vídeo do YouTube. Então esse vídeo aqui no YouTube, por coincidência... Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Magalhães. Foi um vídeo meu sobre farmacocinética, né? Um vídeo do professor Felipe agora, eu tenho dupla personalidade aqui nesse vídeo. Foi um vídeo do professor Felipe, meu, que eu gravei e coloquei disponível no YouTube sobre farmacocinética. E o professor Felipe quer que você leia, que você assista, leia aqueles arquivos e assista esse vídeo. Então o vídeo ele já abre aqui, ó, na própria janelinha, tá? Para você assistir. Se você quiser, você pode aumentar o vídeo aqui para a tela inteira. Pode clicar aqui para já assistir diretamente no YouTube. Então, esses vídeos podem ser também incluídos e anexados dentro dos arquivos do Google Classroom, tá bom? Então, aqui você volta para a página de treinamento, página inicial, e aqui nós temos o mural ou feed novamente dessa turma virtual. Por último, se você clicar aqui em pessoas, você vai ver o professor e os outros colegas de turma aqui. Como você, como é um material de treinamento, estou só eu, né, como Rafael Aguiar, aqui não vão mostrar outros colegas de turma, mas todos os colegas que entraram nessa turma virtual, eles vão aparecer aqui na lateral, tá bom? Então isso também facilita, inclusive, para você verificar quem está na sua turma, mandar uma mensagem ou algo do tipo. E é isso. Aqui também você pode, né, por último, compartilhar algo com a sua turma, dar um aviso, solicitar um material. Você pode clicar aqui, por favor, alguém tem disponível um arquivo sobre farmacodinâmica? E aí você pode, né, escrever aqui algo que você deseje, pode postar essa notícia. Então, Rafael Aguiar, né, postou aqui um pedido, e aí caso alguém da sua turma tenha, ou o professor tenha, ele pode acrescentar aqui para você esse arquivo sobre farmacodinâmica que você está querendo. E olha aqui que bacana, próximas tarefas, nenhuma tarefa para a próxima semana, significa que você está kit com o professor, tudo ok, pode ficar tranquilo, e aí o professor vai dar um feedback para você, depois que você já resolveu todas as tarefas pendentes, né, que você tinha aqui com ele no Google Classroom. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tá, do tutorial. Foi um tutorial simples, mas que facilita muito a vida de vocês. Isso vai fazer com que vocês sempre entreguem as tarefas no prazo, não deixem de fazer. É uma ferramenta que auxilia demais dentro do aprendizado, tá? O professor vai ficar feliz que você utilize essa ferramenta. Isso aí também ajuda o meio ambiente, evita que a gente fique com papel, levando papel para lá, levando papel para cá. O professor pode colocar as aulas no Google Classroom. Não esqueçam de acessar essas aulas, estudar os arquivos, estudar os artigos, ver vídeos, as aulas de PowerPoint. Evitem imprimir essas aulas também para a gente, né, pelo menos fazer a nossa parte em relação à natureza. E eu estou aqui, mais uma vez vou falar, nesse canal no YouTube,
Também no Instagram, @farmacêuticofelipe, conversa comigo por lá, a gente faz uma interação bem legal, tá? E eu estou disponível também para que vocês me enviem qualquer mensagem aqui nos comentários, que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aqui na nossa próxima aula e eu vejo vocês. Até lá!